Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu acredito que você vai ser uma dessas pessoas que vai, dentro de poucos dias, meses, anos, estar batizando almas para o reino dos céus. Abrace esta causa, querido, porque a Bíblia diz que os ceifeiros, eles são poucos, mas a seara, ela está madura. Homens, uma plantação de arroz, quando você olha para ela, ela estiver toda verde, ela não está pronta para ser colhida. Olhe para mim, porque isso aqui é profético. Mas quando você olhar e ver que está toda dourada, e por incrível que pareça, os pés de arroz eles ficam mais ou menos no mesmo tamanho, e parece assim aquele tapete de ouro, de tão amarelinho que é porque está pronto para ser colhido. Então Deus, ele vai te dar a visão espiritual, para que você olhe para a seara e veja que ela está madura. Porém, não é qualquer um que vai colher, é só os ceifeiros. Será que tem ceifeiros nessa noite aqui? Será que tem ceifeiros? Levante tua mão, querido. Será que tem ceifeiros? Eu quero te encorajar, querido, a tirar parte da responsabilidade da vida do bispo, do pastor José, a minha um pouco, e dizer: eu quero ser esse presbítero que vai batizar, eu quero ser esse evangelista que vai batizar, eu quero ser esse pastor que vai batizar almas em nome do Senhor Jesus. Eu só quero que você entenda, querido, que o Senhor está chamando a nossa atenção para o seu reino. Amém? Agora vamos colocar de pé toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor comigo, querido, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 8. 1 Samuel 17, 8. Todos encontraram? André se encontrou, né? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui, querido, mas pode acompanhar por lá. É porque eu quero falar sobre o finalzinho do versículo 11. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, diga assim comigo: ficaram aterrorizados e muito abalados. Diga assim comigo: Espírito Santo, fala comigo, eu preciso te ouvir. Tome teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro, querido, quando eu fui batizar a minha primeira alma, em nome do Senhor Jesus. Eu fiquei nervoso, eu tremia, mas eu sabia que havia uma grande responsabilidade nos meus ombros naquele momento. E Deus me fez entender, querido, é uma alma que tu estás introduzindo para dentro do meu reino. E daquele tempo em diante, é sempre um prazer e um privilégio, querido, levar almas às águas, para conduzi-las a Cristo, através
deste nome tão glorioso que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Eu acredito plenamente que alguns homens, nessa noite, se duvidar todos, tomaram esta responsabilidade. E eu quero que você não duvide disso, porque não sou eu, é Cristo que vai te dar ânimo, colocar a foice nas mãos para acolher aqueles que pertencem ao reino. Eu acredito, querido, em uma geração que não vai entregar a sua vez para ninguém. Eu decidi no meu coração, eu não vou entregar a minha vez, eu não vou dedicar a minha força, eu não vou dedicar o meu tempo a perder nas coisas deste mundo. Eu fiz um juramento com Deus. Eu disse para Deus que eu ia dedicar a minha juventude e a minha força na presença dEle e para Ele. Então eu não estou me importando, porque eu sei que quando a força me faltar, é quando a missão que Deus me deu vai encerrar, porque eu entreguei a minha força nas mãos dEle. Então quando Ele disser chega, eu entendo que foi até ali a força que Ele me deu, porque a minha força, ela já acabou faz muito tempo, querido. A minha força, ela já se esgotou há muitos anos, mas a força de Cristo, ela continua me levando, ela continua me sustentando. E eu quero que você entenda que não é a tua força, é a força de Deus que continua te levando, continua te sustentando, continua te fortalecendo, continua te sustentando de pé, mesmo diante de trevas, mesmo diante de altos e baixos, de vales, mesmo diante de turbilhões, mesmo diante de dificuldades. Você continua de pé, porque a força do Senhor está aí dentro. Eu tenho certeza que se você olhar para você agora, você vai ver que não há um vazio dentro de você, mas está preenchido pelo Espírito do grande eu sou. Eu quero trazer uma mensagem nessa noite, e quero dar um tema a esta mensagem: não se deixe abalar. Eu quero que você preste bastante atenção, querido. Eu fazendo uma meditação na palavra, e eu dizendo: Deus, me conduz. Esses dias agora eu estava com o pastor José, acredito que era no culto de domingo, né, pastor José? E eu digo: pastor José, Deus me deu uma mensagem aqui. E sempre que Deus me dá uma mensagem, eu tenho que escrever. Porque se eu escrever, eu vou lembrar para depois eu preparar, conduzido por Deus, preparar. Então eu tenho que escrever. Então todas as vezes que acontece um sinal divino do Senhor, eu pego e escrevo um pedacinho de papel. Então eu queria que nessa noite você escrevesse essa mensagem, porque é uma mensagem que Deus está te dando nesta noite. Não se deixe abalar. E eu quero começar, querido, esta noite pregando. Vou falar sobre dois personagens importantíssimos na história bíblica. E um deles que eu vou falar é Davi. Eu acho que Davi é um dos personagens mais pregados da Bíblia Sagrada. A gente prega Davi como pecador, a gente prega Davi como valente, a gente prega Davi como homem que fugiu, a gente prega Davi como homem segundo o coração de Deus, a gente prega Davi de diversas formas. Então Davi tem sido uma figura de inspiração para muita gente no decorrer dos anos. A história de Davi, querido, é extraordinária, porque Davi se encaixa em diversas histórias no nosso cotidiano. Uma história de posição, uma história de um homem guerreiro, uma história de um pai, uma história de um pai que cuidou de parte dos filhos, uma história de um pai que relaxou no cuidado dos filhos. Isso são histórias que se encaixam com a pessoa de Davi.
Nós falamos de Davi quando Davi se distraiu, a distração de Davi levou ele ao adultério. Então a gente fala de Davi em diversos contextos. Mas eu quero falar sobre o emocional inabalável de Davi. E quando eu vou falar do emocional inabalável de Davi, eu quero falar deste momento crucial da história, da figura de Davi, que foi o começo de uma história pública diante dos homens. Porque a história de Davi nós não conhecemos a fundo, porque Davi tem uma história no anonimato. Você observe bem que Davi, ele passa a ter o seu nome citado a partir do momento em que Samuel vai à casa de Jessé com um chifre cheio de azeite para derramar sobre a cabeça de um rei que ele não sabe quem é. Ele imaginava que ia chegar na casa de Jessé e derramar o azeite sobre um homem grande, sobre um homem forte, sobre um homem guerreiro e valente à vista dos homens. Mas não, ele chegou lá para derramar azeite na cabeça de um jovem garoto que nem sequer tinha se alistado ainda no exército de Saul, porque ainda não tinha a idade necessária para ir para o exército de Saul. A Bíblia diz que Davi está no anonimato, e a escolha de Davi foi por consequência da incompetência de um homem que fora colocado no trono para reinar, para governar sobre Israel. Então, às vezes, Deus, ele prepara alguém que é desconhecido, que ninguém conhece, para colocar no lugar de alguém que não dá tanto valor à integridade que deveria viver a Deus. Então Deus, ele escolhe Davi. Só que Davi, quando ele é escolhido, ele já tinha um relacionamento com Deus. Eu não sei como era a frequência de ensinamento na casa de Jessé, mas eu sei que Davi era bem instruído, porque quando nós vamos olhar a história dele, nós vamos falar de um Davi que já tinha intimidade com Deus antes de ser conhecido pelos homens. Um Davi que já tinha, ele relata isso quando ele fala com Saul, que já tinha vencido o urso, que já tinha vencido o leão. Ele disse: quando aparece uma fera para tentar arrebatar uma das ovelhas do meu pai, eu vou logo lá com o meu cajado e desço o cajado para cima e dou cabo no inimigo, no adversário imediatamente. Ele estava dizendo para Saul: eu sou um homem valente, só não sou um dos teus soldados. Olhe para mim para você entender algo. Davi era um homem valente, só não era um dos soldados de Saul. Porque apesar da ousadia e da valentia que tinha Saul e todos aqueles que estavam alistados no seu exército, nenhum deles teve coragem de lutar contra o gigante. Historicamente, todos tremiam. Mas a Bíblia diz, querido, que ele vai chamar Davi para uma grande obra futurística. Ou seja, muitos anos vai se levar para que Davi venha viver o real propósito pelo qual Deus o chamou. Tem pessoas que talvez estão sentados aqui nessa noite, que digam assim: pastor, mas eu já estou na igreja há 10, 20, 30, 40, 50, 62 anos. E ainda não aconteceu. Eu não sei qual é o tempo e nem a história, querido, que Deus talvez ele está preparando para um momento. Mas eu queria declarar que em algum momento
da sua vida. Se Deus preparou uma história extraordinária para expor o teu nome através de um grande feito, Ele vai fazer. Não importa se o silêncio está tomando conta neste momento, não importa se os homens não estão te vendo, mas a história que Ele preparou em um dado momento da sua vida, ela vai se cumprir, ela vai acontecer, porque Deus não esquece os seus, queridos. Deus não vai esquecer dos seus. A Bíblia vai dizer que um exército filisteu se levanta contra o exército de Israel. E quando todos se preparam para a batalha, se levanta um homem chamado Golias, conhecido e pregado por milhares de pregadores, como o grande gigante, o gigante que aos olhos do homem era invencível. Mas ele se levanta para abalar, olha para mim, para abalar o emocional de um exército. Como assim, pastor? Observe bem, o exército de Saul já tinha, querido, vencido muitas batalhas. Eles eram um exército temido, um povo guerreiro e valente. Então certamente ele se prepara e diz: vai ser mais uma daquelas batalhas que nós vamos vencer, vai ser mais uma guerra que nós vamos vencer. Olha para cá para você entender, querido, porque às vezes quando se levanta esse inimigo, esse adversário, este gigante, muitas vezes antes de conhecer o tamanho do gigante, a gente até pensa, vai ser mais uma vitória, vai ser mais uma batalha vencida. Mas às vezes nós ouvimos o ecoar, nós ouvimos a voz do inimigo que está soando para trazer, querido, terror no emocional de cada um de nós. A Bíblia diz que no primeiro dia que ele se levanta, no texto aonde nós lemos, ele faz uma chantagem para o povo. Irmã Maria lembra da segunda-feira que a minha esposa estava pregando aqui, que ela falou sobre uma prima, né? É mais ou menos aquilo ali. Gritou em voz alta, olha o tamanho de um homem de quase 3 metros, alguns defendem 3 e alguma coisa, alguns 2,90, mas enfim, ele tinha em média de 3 metros de altura, e ele grita: se algum de vocês me vencer, nós seremos vossos. Querido, pera lá, ele não disse se vocês vencerem este exército, não. Olha como o inimigo ele é astuto, querido. Olha como o inimigo ele é sagaz. Só um homem do exército filisteu grita: se tiver algum homem de vocês que lute contra mim. Olha a afronta do inimigo, porque o inimigo ele já sabe, querido. Talvez Golias, no seu tamanho, o seu treinamento, ele achava: não, eu vou vencer um só e vamos escravizar um exército. Olhe para cá. Olhe para cá, porque eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Talvez este um só é você que o inimigo está tentando vencer para paralisar todo um exército. Mas eu queria declarar nesta noite, em nome de Jesus, talvez você vai ser esse pequeno Davi que vai derrotar este gigante, para que este exército possa gritar e guerrear contra o exército adversário que está do outro lado. Escute só isso aqui, querido. Quando ele grita e ele diz: se um de vocês me vencer, nós seremos vossos escravos. Mas se eu vencer aquele que vier lutar contra mim, vocês serão nossos escravos. Naquele momento a Bíblia vai falar categoricamente: descaiu o semblante do rei Saul e de todo o seu exército. Olha para cá, querido. Quando a nossa vida espiritual não está bem,
a nossa vida emocional fica vulnerável ao adversário. Sabe por quê? Quando você está vivendo uma vida espiritual constante diante do Senhor, pode berrar o adversário. Você sabe, querido, como está a tua vida espiritual diante do Deus Todo-Poderoso. É por isso que eu prego, querido, esta palavra com tanta propriedade, com base naquilo que a gente crê nas Escrituras e com base em testemunhos que temos vivido no dia a dia. Quem tem uma vida espiritual alinhada à vontade de Deus, emocionalmente é difícil ser abalado. Tem pessoas, querido, que qualquer coisa abala, qualquer coisa derruba. Surgiu uma dor de cabeça, o primeiro pensamento, acho que estou com câncer. Abala qualquer coisinha, querido. Se aparecer uma feridinha no pé, que aumentar um pouquinho, eu acho que eu estou com diabetes, vou perder o dedo. Querido, nosso espiritual precisa estar alinhado para que o nosso emocional não nos vença antes de lutar uma guerra ou uma batalha. Olha para cá, porque eu tenho algo para dizer para você. Tem muitas pessoas que estão sendo vencidas antes de lutar a batalha, antes de lutar a guerra, antes do primeiro conflito, já estão sendo vencidos emocionalmente. O gigante está gritando, dizendo: tem alguém do exército para lutar contra mim? E o emocional de Saul vai lá para baixo, o emocional do exército vai lá para baixo. Se o emocional do nosso líder for abalado, abala o emocional da igreja, irmão. Como assim, pastor? É o líder, é quem está na frente. Eu me lembro de uma ocasião, isso aqui não é para exaltar não, querido, porque quem sou eu? Sou pó e cinza. Sou zero à esquerda comparado ao Deus Todo-Poderoso que fala comigo e com você nesta noite. Mas eu estava uma vez na rede deitado, tomando soro, sendo medicado. E eu estava fazendo oração por outra pessoa que estava numa situação difícil. Sabe o que eu quero que você entenda? Parece, querido, que parece que para nós, olhando eu mesmo, olhando para mim, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu estou sem força. Mas se o Elton me liga e diz: pastor, eu preciso de uma oração imediatamente, eu posso estar no estado que estiver. Se eu tiver com a minha vida espiritual alinhada, pode estar o corpo, querido, em pedaços, mas a vida espiritual, ela estiver alinhada, eu vou ligar e vou dizer: ei, Deus vai fazer um milagre, Deus vai curar, Deus vai fazer através da minha vida, na vida dele. Por quê? Porque a vida espiritual está de pé. A nossa vida espiritual precisa estar de pé. Você pode aplaudir o nome do Senhor enquanto eu bebo uma água? Olha a artimanha de Satanás, querido. Um homem, pelo menos é um homem grande aos olhos dos homens, ninguém se levanta para lutar. Você sabe quantos dias ele passa afrontando? 40 dias. Olhe para mim, porque eu tenho uma revelação de Deus aqui para você. Algo quentinho do céu. 40 dias. Por que Saul não se levantou para jejuar junto com todo aquele exército para vencer o exército adversário? Porque a vida espiritual estava em decadência. A vida espiritual de Saul estava arruinada, estava destruída. Ele não tinha mais o Espírito de Deus.
Biblicamente, Saul não tinha mais o Espírito de Deus. Se não tem o Espírito, o gigante vai afrontar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, 40 dias de afronta. Saul de braços cruzados, querido. E Saul com medo, Saul acuado, Saul estava, querido, temeroso, vida emocional abalada, porque a espiritual estava em uma tremenda ruína, em decadência. Pastor, o que o senhor está dizendo para nós nessa noite? Eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, alinhe a tua vida à vontade de Deus, tenha uma vida espiritual alinhada de pé, para que você não seja abalado emocionalmente por qualquer coisa que acontecer em sua vida. Qualquer coisa que acontece, muitas vezes, querido, a solução é sair da igreja, é deixar, é separar, é destruir o casamento. Eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de bairro. Estourou o pneu do carro, quase suicida, porque o emocional está abalado. Assisti um filme, na verdade não foi o filme que eu assisti, uma cena só. Uma mulher negra, e ela convive num setor onde todos são brancos. E o chefe dela chega lá muito chateado, ela está chegando toda molhada. Eu acho que vocês já viram esse videozinho circulando aí. E aí sabe o que ela chega? E ela começa a chorar e dizer, olha, na garrafa de café que eu tomo café aqui, nenhum de vocês toca. Aqui dentro dessa empresa não tem banheiro para mim. E ela começa, querido, a relatar tudo aquilo. Sabe por que ela fala tudo aquilo? Porque ela já não aguentava mais o que estava vivendo. Foi solucionado o problema daquela mulher, não foi? Só que às vezes, querido, nós vivemos humilhados e a gente deixa o tempo passar. Qual era a solução na vida daquela mulher no primeiro dia que ela sofreu essa rejeição? Era chegar com quem podia resolver. Chegue com quem pode resolver. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Chega direto com quem pode resolver. Fica sofrendo, querido, com quem está afrontando. Então você tem livre acesso àquele que pode resolver. Davi já tinha recebido o azeite sobre a sua cabeça. Olhe para mim, para você entender algo importante nessa noite. No dia que você dobrou os teus joelhos diante do Senhor, um azeite espiritual já foi derramado sobre a sua cabeça, ligando você ao céu. No dia que você foi batizado em nome de Jesus Cristo, você se tornou filho. A partir daquele momento você se tornou filho. Então Davi já tinha, querido, recebido a unção e recebido o Espírito de Deus. O que vai acontecer? Davi vai voltar para as suas ovelhas, mas há um conflito. Tem um exército que está com seu emocional abalado. O rei está emocionalmente abalado, destruído, acabado. E Deus vai pegar e solucionar o problema. Eu preciso trazer alguém que tenha um emocional lá em cima. Olha para cá, querido. Tem pessoas que são diferenciadas, irmãos. Tem pessoas que são diferenciadas. Tem pessoas que alguém pode estar triste. Quando chega, o emocional é aqui em cima, que as pessoas já vai enxugando a lágrima, o sorriso já vai entrando no rosto, já vai entrando na graça, e o ambiente, que era um ambiente talvez de choro, um ambiente de tristeza, já vai se transformando em um ambiente de alegria, porque o emocional está de pé. Se o emocional está de pé, querido, é porque a vida espiritual está alinhada. Eu já fiz o meu devocional nesse domingo de manhã, eu já li a minha Bíblia para me revestir de conhecimento, eu já dobrei os meus joelhos para buscar
presença do Espírito Santo. Eu cheguei na igreja, eu já adorei. Por quê? Porque eu já busquei a presença do Senhor para o meu espiritual. Então nada vai poder abalar o meu emocional, se eu já tenho uma vida espiritual alinhada à vontade de Deus. Eis a razão, querido, pela qual tantas milhares de pessoas estão desanimadas, sem vontade de viver, porque não tem uma vida espiritual para sustentar a vida emocional. Isso é sério, irmão. Ah, pastor, mas eu sei uma ocasião onde um homem cheio de Deus, cheio de intimidade, estava bem espiritualmente, e uma palavra fez ele para debaixo de uma árvore lá e ficar lá acuado e pedir a morte. Leia a história daquele homem para você entender o que aconteceu de fato com Elias. Davi, querido, ele está num cenário parecido com o de Elias, porém, ele não tinha vivido o que Elias viveu. Elias era um profeta e ele achava que só existia ele. É diferente. É ou não é? Elias achava que só existia ele. Porque quando ele vai falar com Deus, ele questiona. Senhor, só eu. Sabe o que ele fez? Ó, Débora, só eu. Bateu no peito. Só eu, né? Deixa de ser bobo, Elias. Eu guardei muitos profetas. Eu protegi eles. Então tu tá batendo no peito como se tu fosse o único que foi fiel? Como se tu fosse o único que perseverou? É completamente diferente o contexto histórico da vida de Elias. Mas sabe o que Deus vai fazer? Eu preciso levantar um homem que esteja espiritualmente e emocionalmente bem. Quem ele vai levantar? Davi. Por quê? Olha só isso aqui, para você entender algo interessante. Depois de uma vitória, continue se revestindo, porque virá os contra-ataques do inimigo, e muitas vezes somos vencidos sem ao menos lutar. Pense comigo. Às vezes a gente participa de uma campanha, e a gente está ali guerreando, e se reverte, jejua e ora e busca. Terminou, a gente relaxa. Não vou jejuar mais porque eu não estou em campanha. Não vou precisar mais orar como eu estava orando, porque eu não estou mais em campanha, lutando pela casa, pelo carro, pelo isso, por aquilo que eu estava buscando. Não, meu casamento já voltou normal, aquilo que estava errado agora está certo, meu filho que estava no mundo agora voltou para a igreja, então não tem nenhuma razão. Opa, pera lá, agora que eu tenho razão para continuar, querido. Porque talvez o filho que se perdeu foi a falta da proteção que nós como pai deveríamos ter dado, talvez. Talvez o casamento sofreu, se abalou, por quê? Porque espiritualmente a gente não estava bem. Então depois de uma batalha, o que a gente vai continuar treinando, afiando a espada, vai continuar orando, vai continuar jejuando, vai continuar cultuando a Deus da mesma forma que cultuava. A gente vai continuar a constância na presença de Deus. Por quê? Porque se aquela batalha terminou, é questão de tempo, querido, para que outro conflito se levante contra nós. O crente não consegue viver
vencer. Sem conflitos não é, querido, porque nós sejamos ruins, não. É porque o adversário das nossas almas, ele não para, ele não desiste. Enquanto ele não destruir um, abalar outro, derrubar outro, entristecer outro, ele não para, ele não vai parar. Olha para mim, ele não vai parar. É por isso que eu e você precisamos ser pessoas imparáveis. Nós precisamos ser pessoas incansáveis. Eu cansei, mas o Espírito do Senhor vai me manter de pé. Eu não posso parar, eu não posso baixar a guarda, eu não posso deixar, querido, a espada enferrujar. Afia a espada, deixa ela espelhando. Pastor, mas faz tempo que eu estou lendo a Bíblia e nem oportunidade para pregar eu tenho. Fica tranquilo, na hora que o adversário levantar, a espada vai estar afiada para vencer. Dá glória a Deus e aleluia. Oh, glórias, aleluia. Querido, você não faz ideia. Lá vem Davi. Davi, leva aqui esses bolinhos tostados aqui, leva esses queijos aqui, leva lá, vai lá dar para o capitão esses queijos, sustenta lá os teus irmãos, leva lá essas coisas e vai ver como é que está a guerra e traz a notícia. Davi não foi enviado para lutar, não. Davi foi enviado para levar o mantimento para os irmãos e tomar conhecimento de como estava a guerra. O grande problema é que quando a gente está com o emocional aqui em cima, é porque a vida espiritual está pegando fogo, irmão. Olha para cá em nome de Jesus, porque eu vou já terminar. A vida espiritual está pegando fogo. Aqui dentro o Espírito está fumegando. Ele vem, querido, vem tranquilo. Humilde, você não faz ideia. A Bíblia vai mostrar categoricamente a humildade de Davi. Ele é tão humilde, querido, que quando ele chega, entrega o queijo, entrega os bolinhos, e ele está lá. De repente, quem se levanta? O gigante, o filisteu. O que vai acontecer? Aquele inimigo vai falar aos ouvidos de quem está com a vida espiritual assim, Cristiano, de pé. Alguém que está com o emocional assim, esperando uma oportunidade para agir. Alguém que está firme na presença do Senhor. Ele não está atrás de problema não, porque crente, ele não vai atrás de conflitos. Mas parece brincadeira, irmão. É danado para os conflitos virem até ele. Vem, não tem jeito. Está lá Davi, no meio do exército. A Bíblia diz que durante 40 dias o gigante vinha e afrontava. Você sabe como é que o exército se levantava de manhã, bispo? Gritando. Eles dormiam, olhe para mim. Dormiam, descansavam o corpo de um dia lá, com a espada, com o escudo, com as armaduras. Cansavam o corpo. E de manhã cedo eles acordavam gritando, e lá vem eles marchando em direção ao ponto de encontro da batalha. Vinham fumaçando. Naturalmente, quando eles chegavam lá, o gigante levantava e dizia: já tem algum homem para lutar comigo? Eles murchavam, eles entristeciam. Sabe por quê, querido? Tem uns memezinhos que mostra o crente às vezes vindo da vigília, né? E vem aquela labareda de fogo assim atrás. Já viu esses memezinhos? É porque você não vê, querido, porque é espiritual. Lembra quando aquele exército assírio rodeou lá a casa onde Eliseu estava, e Geazi disse: Senhor, acabou para nós. Calma, Geazi, fica tranquilo. Eu já orei hoje e estou jejuando. Já meditei nas escrituras, fica sossegado. A vitória é nossa. Se eu já orei, eu já jejuei, eu já meditei na palavra, eu conversei com o Pai, fica tranquilo. Aí Deus fala, aí Eliseu diz: Senhor, faz um favor para o seu humilde servo aqui.
Abre os olhos dele, porque hoje, Senhor Deus, Geazi ainda nem orou, ainda nem jejuou, ainda não meditou nas escrituras. É por isso que ele está carnal desse jeito, não está enxergando nada. Aí o Senhor, debaixo da graça e da misericórdia, ele abre os olhos de Geazi. Quando ele abre os olhos, eu acredito que o sorriso dele, ó, de orelha a orelha, o sorriso de Geazi. Talvez ele até dançou, talvez ele até bailou, né, como fez Davi. Até bailou dentro da casa, sorriu, brincou, deu cambalhota. Por quê? Porque do lado de fora tinham carros e carruagens de fogo que o Senhor tinha mandado só para guardar Eliseu e Geazi. Quem está com a sua vida espiritual alinhada não se abala, querido, facilmente no emocional. Por que que Geazi se abalou? Porque espiritualmente, ó, estava para baixo. Quando eles levantavam de manhã, a primeira coisa que era para eles fazer durante esses 40 dias, o que era? Vou dobrar os joelhos agora de manhã. Todo o exército, 1 hora de oração. Dobrasse o joelho, todo mundo. Todo mundo colocar seu pão e o seu café numa sacolinha, no alforje, e levar para a batalha. Vamos tomar café só meio-dia. A história seria outra, não seria? Mas não. Eles achavam que a força estava neles. Quando eles acordavam, ei, vamos lutar. Quando eles chegavam lá, que os gigantes gritavam, eles percebiam: Deus não está conosco. Deus não está aqui. Porque se o Espírito de Deus estivesse dentro de algum deles, querido, aquele gigante não passaria 40 dias gritando aos ouvidos do povo, não. Então escute o que eu vou dizer para você. Isso aqui você vai levar para casa, você vai guardar, vai carregar com você a vida inteira e leve para a sepultura. Gigante se levantou. A primeira coisa que você vai fazer: levantou hoje? Levantou. Não dá para jejuar mais, né? Porque eu já comi. Não dá, tá bom, então vou só orar, vou só ler a Bíblia. Mas amanhã cedo, quando eu acordar, eu já vou acordar com os meus joelhos no chão. Já vou acordar dizendo: estômago, segura, segura aí. Porque lá nos dias dos ninivitas, eu acredito que as crianças não morreram por jejuar aqueles dias, não. Eu acredito que todo mundo ficou vivo. Por quê? Porque quem sacrifica ao Senhor não morre, mas vivifica no espírito, no espiritual ele vive. Então todas as vezes que se levantar, não vá, querido, se humilhar e nem baixar a guarda. Você não é, que nem faz parte do exército filisteu, não. Você faz parte do exército do Deus vivo. Quando Davi, que estava cheio de Deus, transbordando de Deus, ele chega, ele ouve, ele se escandalizou. Ele diz: quem é esse circunciso? Você já conhece ele? Você já viu ele alguma vez? Ele ficou indignado. Por quê, querido? Porque a primeira vez que ele tinha visto alguém afrontar o exército de um Deus tão glorioso e poderoso como o Senhor. A primeira vez que Davi viu afrontar. Por quê? Porque todas as vezes que via um leão, cajado nele. Lá vem o urso, cajado nele. Pega pela barba, quebra o pescoço e mata. Por quê? Porque estava revestido de Deus. Então não vem mexer com as minhas ovelhas pensando que vai abalar o meu emocional, porque eu estou revestido de Deus e o poder de Deus estando sobre a minha vida. Ninguém toca naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Ninguém vai tocar nos teus, porque aquele que te guarda, querido, ele já te revestiu, te deu poder e autoridade para guardar os teus. Ninguém vai tocar, querido. E se tocar, você vai ser aquele que está com o cajado na mão para arrebatar das mãos do inimigo, da boca do inimigo, aquele que estiver em perigo. A Bíblia diz que ele ficou pilhado, ficou maluco, irado no espírito, quando aquela afronta aconteceu. Ele disse: peraí, você não está ouvindo isso aqui não? Talvez ele olhou para o seu irmão e disse: Eliabe, Abinadab, Simeia, bora?
Um de vocês três aí, meus irmãos, defende a pátria, defende a bandeira de Israel. Cadê? Aí os homens que estão cheios de armadura, muitas vezes, estão vazios de Deus, estão cheios da força humana, confiando nos seus braços, e um pequenino Davi dizendo: ei, cadê? Estão com a espada, estão com o escudo, estão com lança, e o adversário está afrontando, e vocês nada fazem. Mas ele disse: eu vou lutar contra esse gigante. O que o rei vai dar mesmo? Ele disse que vai isentar de esposo, vai dar até a sua filha para quem? Matar o gigante. Davi estava cheio de Deus, irmão. Eu. É comigo, eu vou lá agora. Deixa comigo, já pode ir. Calma, Davi. Segura o homem. Acredito que os 4 soldados seguraram ele. Ele esperneando ali, pastorzinho, magrinho, pequeno, esperneando ali, talvez balançando as pernas, os 4 grandão segurando ele. E alguém corre lá de Saul. Rapaz, tem um menino aí que parece que não tem juízo não. Mas como assim? Está dizendo que vai lutar contra o gigante. Meu rei, com todo respeito, isso aqui é eu só imaginando. O senhor não vai lutar contra o gigante. Eu, muito menos. Apareceu só um em todo o exército que se dispôs a lutar. Só um. Meu senhor, eu não tenho mais emocional para a batalha. E o senhor? Meu filho, também não. Mas o pequeno lá está pilhado. Traz ele. Meu filho, pelo amor de Deus, você não tem como lutar contra o gigante. Eu vou. Vocês não, está no texto. Vocês não precisam mais se preocupar com esse filisteu não. Porque eu vou vencer ele. Querido, olhe para mim que eu encerro mesmo. Não se preocupem mais. Talvez tenha alguns que estão dizendo aqui: ei filho, se preocupa não, porque mamãe vai se levantar para defender. Talvez tenha alguns pais que estão dizendo aqui: ei filho, fica tranquilo, papai vai levantar, porque emocional do papai hoje se levantou. Amanhã já vou me revestir da vida espiritual, porque o meu emocional e o da minha família não vai mais ser abalado. Às vezes só está abalado o emocional, querido, porque está faltando no espiritual. Mas eu quero que você nessa noite entenda: Deus está chamando você para o espiritual, para que não mais se abale o emocional da sua casa. Se coloque de pé neste momento. Queria chamar o grupo de louvor por um momento aqui. Aleluia. Aleluia. Pode vir como valente mesmo, correndo, pulando, emocional lá em cima. Escute, querido. Talvez até hoje o gigante abalou o emocional do exército. Só que Deus trouxe você. Não sei qual é o bairro que você mora, qual é a casa, qual é o número da tua casa. Mas Deus trouxe você de lá, daquele número lá, da tua casa, que está lá na frente. Para vir aqui nessa noite, para receber esta palavra. Porque a partir de hoje, Deus vai restaurar o emocional de um exército. Escute, querido. A Bíblia diz que ele veio lutar contra o gigante. E como nós sabemos que o poder está na palavra, ele disse, o gigante olhou para Davi e disse: ei, rapaz, e por acaso eu sou algum cachorro? Talvez Davi dentro de si disse: tu não passa de um cachorro mesmo, seu indivíduo. Davi cheio de Deus: fica tranquilo, eu vou te matar. Eu hoje
vou cortar a tua cabeça. E vou dar o teu corpo para as feras do campo, para as aves comer. Sabe quem estava falando aquilo? Um homem que tinha uma vida de intimidade com Deus e um emocional aqui em cima. Eu não sei como estava o seu emocional até antes dessa palavra aqui. Mas eu quero declarar, querido, que a partir de hoje, aleluia, dado cabo no gigante que estava afrontando. Aquele problema que estava difícil de se resolver, aquele desânimo interior, não tinha mais ânimo, não tinha mais vontade, emocional abalado, estava triste, o psicológico estava abalado, estava sem ânimo, sem vontade talvez até de viver. Deus te trouxe aqui para renovar as tuas forças espirituais e restaurar o teu emocional. Enquanto o grupo de louvor vai estar adorando o Senhor, você vai abrir a tua boca hoje, querido, e você vai dizer para o Senhor: Senhor, restaura na minha vida, Senhor, assim como a vida de Davi estava revestida, Pai, do teu poder, reveste a minha vida, assim como o emocional de Davi, eu quero que esteja o meu emocional hoje, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, querido, e adore comigo nessa noite. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Não se deixe abalar, querido. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? O socorro de Deus chegou. Aleluia. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Aleluia. Aleluia. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. Oh, glória! A mistura de um desgaste. Aleluia! Ou o contra-ataque do mal. A dor de uma perda, ou a dor da traição. Uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Aleluia! Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração. Hoje o teu Golias vai cair. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Espiritualmente, querido, o teu emocional vai estar de pé. Levante, levante, levante. Profetiza sem parar. Oh, glória! Aleluia, 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 aleluia. Emocional de pé, vida espiritual de pé, é emocional de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando o espiritual está bem, O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz, querido, que no momento que Davi pega aquela pedra, ele tira aquela pedra do alforje, ele coloca naquela funda, emocionalmente, aleluia, ele estava expressando como estava a vida espiritual dele. Aleluia. E naquele momento, um exército que estava de cabeça baixa, olha agora um pequeno homem desafiando um gigante no poder e na autoridade de Jesus. A Bíblia diz que depois de algumas voltas que ele dá naquela funda, ele atira ela, querido. Sabe por quê? Porque quem está com a vida espiritual alinhada, quem está com a vida emocional de pé, ele não tem medo, querido, de jogar a pedra, aleluia, que está na sua mão, que é a pedra que vai destruir
Não é a pedra que vai ferir o irmão, é a pedra que vai destruir o gigante. Aleluia. A Bíblia diz que aquele exército estava cabisbaixo até aquele dia. Mas a partir daquele momento, a Bíblia diz que quando ele lança a pedra e fere aquele gigante, todo o exército gritou e foi de encontro àquele exército inimigo. Por quê? Porque no momento que ele venceu o gigante, o emocional daquele exército foi levantado, foi erguido. Eu quero declarar: Deus está erguendo o emocional nessa noite aqui. Aleluia. O gigante já caiu. Então triunfe nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. O valente de Deus. Adore, 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 adore. Adore, adore. Aleluia. Que ataque é capaz, querido, de fazê-lo olhar pra trás. Aleluia. Deus levantou um. Aleluia. Que terrível. Mas o exército despertou. Usada pra tentar paralisar aleluia, sua aleluia. fé. Oh glória, oh glória, oh glória. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança e a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Deus está restaurando vida espiritual, emocional. Libera a palavra. Aleluia. Não precisa ser parado. Profetiza, igreja.